Olá, pessoal! Continuando nosso estudo sobre escalas, ainda falando aqui sobre as escalas numéricas, nós iremos detalhar agora sobre o fator de escala, representado pela letra F minúscula. Então, a razão entre a dimensão linear do desenho e a respectiva dimensão real do objeto, a gente pode caracterizar como sendo a escala e também o fator de escala. Ou seja, se eu tinha que a escala era a dimensão linear do desenho representado pelo D e a dimensão linear do objeto real representado pelo R, no fator de escala nós vamos ter a mesma relação. Então, o fator de escala, a definição é a mesma de escala. Porém, o fator de escala difere, na verdade, acaba sendo um produto da escala, porque o fator de escala é uma representação, é uma relação, uma razão sobre essas respectivas dimensões. No entanto, o valor, a medida linear do desenho vai vir representado agora em centímetros e o valor real em metros. Então, no fator de escala, a diferença é que agora são incluídas unidades para facilitar a leitura do desenho. Você consegue ter agora uma estimativa melhor do quanto que está sendo representado no papel e relacionar com a realidade, o tamanho real daquele objeto. Sendo assim, para que a gente obtenha o fator de escala, ele vai acabar sendo obtido da própria escala, já que a definição é a mesma e só vai mudar aí a questão da configuração da unidade que vai ser representada no fator de escala. Então, aqui, se eu tiver como exemplo uma escala 1 para 10, eu estou falando que eu tenho 1 metro para 10 metros. Só que no fator de escala, essa relação deve vir agora como sendo representado de centímetros para 1 metro. Então, sempre eu vou relacionar quantos centímetros no papel está representando 1 metro real. Se eu tenho essa escala 1 para 10, significa dizer que é 1 metro a cada 10 metros reais. Se 1 metro passando para centímetros corresponde a 100 centímetros, eu posso dizer, para que eu obtenha o meu fator de escala, que eu tenho que 100 centímetros, que era 1 metro, correspondem aí a 10 metros na realidade. 100 centímetros para 10 metros, eu tenho sempre que simplificar para que no meu fator de escala, aqui no denominador, fique 1 metro. Então, no fator de escala, sempre vai ser x centímetros para 1 metro. 1 metro no mundo real, do objeto real. Então, simplificando isso aqui para que no denominador fique 1 metro, eu tenho 100 dividido por 10, vai dar 10 centímetros. 10 dividido por 10 vai dar 10 metros. Então, o fator de escala da escala 1 para 10 vai ser 10 centímetros para cada 1 metro real. Então, a cada 10 centímetros que eu desenhar no meu papel, vai corresponder a 1 metro na realidade. Utilizando agora o fator de escala e também, obtendo esse fator, mas outro exemplo de como obter o fator de escala, a primeira forma de você utilizar o fator de escala seria quando você conhece a medida real e quer saber a medida do desenho, do mesmo jeito que a gente pode fazer aí com a escala. Porém, como eu disse, quando você obtém o fator de escala daquela escala, facilita porque você já está trabalhando com as unidades no papel e unidades na realidade. Então, aqui, se eu quero obter um comprimento de um segmento de reta, se é um segmento de reta que vai ser desenhado, que vai ser representado, eu já sei que é o valor de D. Se eu tenho
que obter esse comprimento, né, o valor de D, na escala 1/100 e um fio aí de 20 metros de comprimento. Se são 20 metros, eu já sei que é o valor de R. Então, eu tenho 20 metros, que é o valor de R, que deve ser representado aí no papel na escala 1/100. Inicialmente, eu vou achar o fator de escala. Então, escala 1/100 é a mesma coisa de eu dizer que o fator de escala vai ser de 1 centímetro para cada 1 metro. Se eu já sei o valor do fator de escala, apenas invertendo aqui os fatores, eu tenho que o D vai ser o fator de escala vezes R. Então, eu tenho que D vai ser igual fator de escala 1 centímetro para cada 1 metro, vezes R, que é, no caso aí, 20 metros. Calculando isso, eu tenho que o valor do meu D, ou seja, do segmento de reta C desenhado, será de 20 centímetros. A segunda forma de trabalhar com o fator de escala é quando a gente conhece agora a medida do desenho e quer saber o valor real, seria o inverso. Então, aqui eu tenho comprimento de uma cerca na escala 1/50 é igual a 15 centímetros. E qual seria o valor real dessa cerca? Vou achar o fator de escala, inicialmente para a escala 1/50. Então, escala 1/50, eu tenho que o fator de escala 2 centímetros para cada 1 metro. Quando eu aplico na fórmula, eu tenho que o R vai ser D sobre F, D dividido por F. Então, o valor real vai ser D, que no caso já foi informado que é 15 centímetros, dividido pelo fator de escala, que é aí 2 centímetros por metro. Fazendo o cálculo, eu tenho que o valor real dessa minha cerca será de 7,5 metros. Qualquer sugestão, qualquer dúvida até o momento sobre o conteúdo podem ser expostas abaixo nos comentários e até os próximos vídeos, onde iremos continuar a falar mais um pouco aí sobre escalas.